Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos tratar de execução individual de sentença advinda de ação civil pública. Mas não é qualquer ação civil pública, é ação civil pública direcionada ao direito fundamental previdenciário. Eu sou professora Kelly Cristina Silva, advogada e mestranda em Direito pela Unicinos. Há mais de 20 anos com escritório de advocacia, especialista em Direito do Trabalho, Previdenciário, Prática Processual Previdenciária e também autora do próprio escritório, tanto em Curitiba quanto em Florianópolis. Qual é o objetivo da aula de hoje? Compreendermos a operacionalização das ações civis públicas previdenciárias e o fenômeno da prescrição quinquenal que impacta o recebimento das parcelas de prestação previdenciária. Vamos tratar um pouquinho desse conceito de ação civil pública. A ação civil pública, ela vai além do que a gente está habituado, direcionada a vários ramos de direito, né? A gente tem ação civil pública, às vezes, no direito consumidor, no direito ambiental e também aqui para o direito previdenciário, que a gente vai tratar na aula de hoje. Devemos pensar a ação civil pública como um instrumento que suplanta o territorialismo judicante, individualizado, como estamos habituados, para concentrar o pleito em uma unidade plural, coletiva, que pode tratar dos mesmos fatos, da mesma lesão do direito, conferindo tratamento igualitário, e aí eu já reporto ao nosso começo da aula que eu falei sobre o direito fundamental previdenciário. A igualdade é um dos pontos cerne da Constituição Federal, trazendo o quê? Tratamento semelhante, um olhar do juiz de forma semelhante, ao mesmo tempo para aquela demanda, tá? Trazendo o quê? Racionalização do tratamento das demandas em massa. E para a gente começar, então, a tratar dessa ação civil pública e trazer ela nesse cenário, eu trago aqui essa legitimidade ativa da propositura da ação civil pública. Quem são aqueles que podem propor uma ação civil pública? É o Ministério Público, a Defensoria Pública, e aqui da União, dos Estados e do município, a própria União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, associações e sindicatos com mais de um ano de existência. Dentro desses quatro, eu vou tratar aqui principalmente da legitimidade do Ministério Público, Defensoria Pública da União. Próximo slide. Eu trago exatamente para vocês qual foi o meu insight em tratar desse assunto aqui nesta aula, que é o tema 1075 do STF, que foi julgado em abril de 2021. Dentro desse insight, eu vou trazer para vocês a oportunidade de se promover a execução individual de sentença advinda de ação civil pública previdenciária proferida em qualquer lugar do país. Aquilo que a gente chama no direito de efeito erga omnes. O que diz a lei que foi declarada inconstitucional pelo tema do STF? A sentença de ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Aqui a gente vai tratar dessa questão da competência. Sabemos que a competência é distribuída pelos tribunais conforme a região, principalmente aqui na questão previdenciária, os tribunais então, são comarcas, normalmente da capital ou de cidades grandes, que abrangem, que trazem para si a proximidade de municípios vizinhos e ali lhe formam a competência territorial daquela unidade de julgamento ou daquela vara, daquela comarca. Esse artigo 16, que disciplina a ação civil pública, ele foi declarado inconstitucional pelo STF. Quando o STF declara a inconstitucionalidade desse artigo, dá a ele um efeito repristinatório. O que significou isso aí na prática? Que ele trouxe a versão anterior dessa norma para que ela passasse a vigorar. E isso com efeito ex tunc, ou seja, com efeito retrógrado também à data da publicação da lei. Percebam que a Lei da Ação Civil Pública ela é de 1985 e o artigo 16, que trouxe essa questão de limitação territorial do judicante, ele veio em 1997 com a alteração da lei. Então, desde o começo, nós temos essa ideia da aplicação da ação civil pública para a questão de se abranger todo o território nacional. Vou trazer aqui para a gente relembrar a questão teórica do que significa essa repristinação que no julgamento foi citado ali. No primeiro momento, a gente tem como regra básica a concisão do ordenamento jurídico que não permite
que se utilize, se mantenha uma lei nova que entre em vigor e se utilize um artigo ou outro da lei anterior que foi revogada. Mas quando nós temos, depois de anos de análise pelo STF, uma declaração de inconstitucionalidade de um único artigo dessa lei, nós temos o que significa o fenômeno de repristinação trazida pelo efeito da sentença que reconheceu a inconstitucionalidade daquela norma específica. E aqui nós temos o que disse o próprio tema 1075 quando ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. O que ele colocou aqui como ementa dessa tese? É inconstitucional a redação do artigo 16 da Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, sendo repristinada a sua redação original, ou seja, é como se a gente colocasse ali um xizinho nesse artigo da lei e passasse a utilizar a norma anterior, antes dessa alteração legislativa que aconteceu em 97. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais e regionais, a competência, a partir de então, a partir da declaração de inconstitucionalidade, passa a ser agora aquela prevista na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ajuizada múltiplas ações civis públicas, ela vai passar a ter os efeitos a nível nacional, podendo inclusive acontecer nessa situação já prevista pela tese, a situação da prevenção, que é conhecida no processo civil, como a situação em que você traz a concentração daqueles julgamentos para o juízo que primeiro foi distribuída essa ação. Eu colecionei aqui o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que traz essa questão da competência, que foi agora estendida também aqui para a competência da ação civil pública dentro dessa seara após a declaração da inconstitucionalidade pelo STF. Trago então aqui o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da questão de competência para o julgamento das causas relacionadas também às ações civis públicas, aqui nós tratando já da seara previdenciária. Então, nós teremos aqui, no artigo 93, no seu caput, ressalvada a competência da Justiça Federal, que aqui é exatamente para as questões previdenciárias, é competente para a causa a Justiça Local, no foro ou lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano quando do âmbito local, ou, no item 2, no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil nos casos de competência concorrente. Dentro dessa situação, nós criamos esse cenário aonde vai ser competente para o juízo que vai julgar essa ação civil pública e depois, mais adiante, nós vamos tratar também da própria execução, que é a proposta da aula de hoje. Pessoal, fiz questão de trazer esses slides para a gente ter a visualização prática do que era antes e o que veio a ser depois da declaração da inconstitucionalidade. Antes, nós tínhamos a sentença da ação coletiva limitada ao território do juízo, na questão de competência. Por exemplo, nós temos a situação aqui de uma ação civil pública julgada em Curitiba, pelo Fórum Federal de Curitiba. Então, nós temos a competência daquele juízo limitada a Curitiba e às comarcas contíguas ali, os municípios vizinhos que faz parte da questão territorial da divisão do TRF. Quando nós passamos, após a declaração de inconstitucionalidade, nós temos um cenário mais abrangente. Percebam que aqui eu trouxe até o mapa para a gente ter essa ideia, próprias divisões dos tribunais regionais federais, que é Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Dentro dessa demonstração do mapa, a gente vê que poderíamos ficar na questão territorial limitado à competência daquele TRF que tomou conhecimento dessa causa da ação civil pública. Quando a gente tem essa declaração de inconstitucionalidade, a gente quebra essa barreira que nós vimos aqui pelo desenho entre o território em que esse segurado ou esse dependente esteja residindo. Não existe mais esses limites territoriais entre os tribunais regionais e federais. Nós vamos ter um limite único aplicado a nível nacional, em todo o Brasil. Por isso é que eu coloquei ali a demonstração de que o segurado, independentemente de onde ele esteja morando, residindo, ele pode ser beneficiado pela decisão da ação civil pública, estando em qualquer lugar do país. Já vou trazer o exemplo aqui para vocês. Vamos colocar uma ação civil pública que foi distribuída aqui, a previdenciária, que foi distribuída em Belo Horizonte. O segurado que estiver lá em Porto Alegre,
a partir dessa declaração de inconstitucionalidade de 2021, vai poder também usufruir dos efeitos positivos dessa ação civil pública a seu favor, desde que haja ali a questão do enquadramento, do reconhecimento daquele direito. É isso que nós temos que gravar. Esse mapa, que antes era pela disposição territorial dos tribunais regionais federais, ele não existe mais, ele é um movimento agora a nível nacional. Nesta próxima slide, eu trago aqui exatamente o cenário da ação civil pública na seara previdenciária. Percebam que ela é fantástica, ela se encaixa perfeitamente na medida em que nós temos o INSS como réu dessa ação previdenciária, que nada mais, nada menos que é um réu nacional, é uma autarquia previdenciária a nível nacional. Nós temos também, em caráter nacional e coletivo, nós temos também aqui a questão da coletividade de segurados e dependentes que têm direitos previdenciários residindo em qualquer lugar do país, também caráter nacional desse direito. Nós temos que o objeto das ações civis públicas e do direito previdenciário fundamental, ele é previsto em leis federais, a Constituição Federal, emendas constitucionais e a própria lei federal, a principal, a 8.213 de 1991. E nós temos agora também, após a declaração do STF da inconstitucionalidade, a jurisdição erga omnes nacional. Quando nós temos aqui todos esses elementos que compõem, nós temos aqui o quadrante perfeito para que a gente possa ter o reconhecimento desse direito a nível nacional e a execução desse direito também em qualquer lugar do país. Entrando na da peculiaridade da execução individual da sentença coletiva, eu trago o porquê que ela deve ser aplicada cada vez mais dentro da nossa rotina de trabalho no escritório, que ela deve ser pensada e trazida como a primeira opção para que a gente possa garantir os direitos dos segurados, ao invés do que a gente está comumente acostumado a fazer, que são as ações individuais de conhecimento. A primeira situação que eu coloco aqui é que é um processo totalmente autônomo. A distribuição na vara, ele pode ser feito em qualquer lugar do país, é isso que eu mencionei. Eu posso ter uma ação civil pública julgada em São Paulo e aplicar ela aqui para um segurado residente em Curitiba. A distribuição ela é feita pela competência delegada também em algumas situações, aquelas comarcas ali de 70 quilômetros de distância que estabelece ali a competência delegada, ou a competência para distribuição da ação execução individual, ela pode ser feita pelo domicílio do segurado e, excepcionalmente, ali pelo domicílio do INSS, que poderia ser colocado ali o Distrito Federal. O outro ponto importante aqui é que não é feito neste processo de execução a fase de conhecimento. A gente vai pular diretamente para a fase de cognição e habilitação daquele crédito. Tá? Muito embora nós tenhamos aqui a dispensa da fase do conhecimento, porque nós já temos em mão uma sentença coletiva da ação civil pública positivando aquele direito, o reconhecimento daquele direito dos segurados, a gente passa então para a questão de habilitação daquele direito, que é nada mais, nada menos do que demonstrar ao juízo que eu sou o titular daquele direito que foi objeto da sentença da minha ação civil pública. É demonstrar que eu sou um segurado do INSS, um dependente do segurado do INSS, que eu me aposentei dentro daquele limite de tempo em que a legislação não foi aplicada corretamente, que agora, por decisão judicial, vai ser corrigido. Eu vou demonstrar aqui apenas a minha qualificação e habilitação na condição de segurado e dependente, detentor daquele direito que já está reconhecido na ação civil pública. Nós temos aqui de forma imprescindível apresentar o cálculo de liquidação. O que eu quero dizer com isso? Nós que fizemos as ações individuais previdenciárias, estamos acostumados a ter a execução invertida, que é aquela situação que o próprio INSS apresenta o cálculo de liquidação, nós conferimos o cálculo e podemos até impugnar ou podemos acatar aquele cálculo que foi apresentado para o INSS. Como a gente pula essa etapa de conhecimento e a gente traz aqui a habilitação desse crédito
numa ação individual, que pode ser proposta em qualquer lugar do país, reforço aqui que ela não é pensada, aquela ação civil pública de conhecimento. Ela pode ser distribuída e manejada em qualquer lugar do país, de acordo com o domicílio do segurado e do dependente. Por isso que eu tenho que trazer, e essa é uma que eu posso apontar como uma desvantagem da ação civil pública, dessa execução, que é nós temos que elaborar essa petição inicial, anexando a ela o cálculo de liquidação, tá? Dessa sentença, trazendo a sentença coletiva ali dentro do pressuposto da distribuição da ação, iniciando um processo de execução da sentença coletiva em uma execução individual. O que eu trago com isso como efeito principal aqui nesse momento? A rapidez. Porque se eu não tenho mais que passar pelos 2, 3 anos da fase de conhecimento que me exige qualquer processo individual que eu estou iniciando, eu pulo totalmente essa etapa e passo para a etapa de execução, já com uma sentença positiva. Então, toda aquela situação de convencimento que eu vou ter que ter para o juízo, eu não vou precisar mais, porque eu já tenho uma sentença coletiva sobre aquela matéria que eu estou discutindo, sobre aquela diferença, sobre aquele direito previdenciário que não foi respeitado pelo INSS. Eu inicio, então, já direto a fase de execução, dando maior rapidez ao alcance desse direito ao segurado e dependente. Outro efeito fantástico que eu trago aqui para vocês no uso da ação individual da sentença de ação civil pública, além da questão da abrangência nacional, é o efeito de interromper e ampliar a contagem do prazo quinquenal prescricional previsto no artigo 103 da Lei 8.213. Por isso eu vou abrir aqui esse slide para a gente falar um pouquinho da questão da prescrição dos direitos previdenciários. Eu trago aqui para vocês a doutrina dos fundamentos do fenômeno da prescrição por Câmara Leal, para a gente trazer um pouquinho esse cenário da aplicação da prescrição e como que nós vamos enfrentá-la com essa execução da sentença individual da ação coletiva. O fundamento da prescrição está baseado em uma ação destruidora do tempo sobre os direitos, ou seja, a partir do momento em que eu tenho o decurso do tempo e eu tenho a inércia desse segurado, desse dependente, em mover o judiciário, eu teria então o direito propriamente de não pleitear mais. Ele não tem muito a ver com a ação, mas tem a ver com a prestação que eu estou buscando no judiciário. É isso que ele destrói. O segundo ponto, também relacionado ao fundamento da prescrição, é o castigo à negligência daqueles que não exercem ou defendem seus direitos. E aí eu faço aqui uma crítica no que pese essa questão de castigo, né? Falar em castigo relacionado a direito fundamental, a direito previdenciário, a direito de idoso, a direito da pessoa com deficiência, a direito de menor de idade, ele parece que não é compatível aqui com o próprio fundamento do direito previdenciário, que é a proteção social dos hipossuficientes. Devemos pensar que quando a gente fala em prescrição, nós tratamos sempre na doutrina do direito privado. A gente não estabelece aqui o direito público ou o direito social como premissa dos conceitos de prescrição. Presunção de abandono ou busca do direito, a mesma situação do castigo. Como que eu vou trabalhar no direito previdenciário, que é um público hipossuficiente, é um público voltado ao direito social e à necessidade alimentar daquele benefício? Como que eu vou trabalhar isso e entender que isso é uma presunção quando a pessoa não exerce o direito nos 5 anos, de que houve então um abandono, que ele jamais quis tratar desse direito? Quando na verdade bem sabemos que na maioria dos casos nem esse conhecimento tem da existência de algum erro cometido pelo INSS na análise de seu benefício. Ponto 4, renúncia do credor. Sim, o direito previdenciário permite a renúncia de direitos de prestações previdenciárias. Mas até que ponto a gente pode falar em renúncia relacionada a um segurado que, por vezes, hipossuficiente, como eu coloquei sempre, não tem nem conhecimento e nem condições de interpretar todo o processo previdenciário e o resultado daquele emaranhado de cálculos que nós temos ali quando é feito a prestação previdenciária. A gente pode falar em renúncia quando existe o conhecimento do direito. Eu conheço esse direito, eu sei o que me cabe, então eu renuncio.
Mas na questão do direito fundamental previdenciário, eu não entendo isso como uma renúncia, na medida em que poucas pessoas vão ter esse acesso e o conhecimento de algum erro de interpretação da norma, de algum erro de cálculo que o INSS venha a ter cometido. Vamos para o quinto ponto, que é a necessidade de diminuição de demandas. Isso aqui é proteção do judiciário. O próprio judiciário já vem trabalhando com essa ideia e a criação da prescrição foi isso, para não se ter uma possibilidade eternamente de se buscar a prestação de algum direito, de se acionar o judiciário e aí criar uma possibilidade eterna de busca de algum direito. Por isso é esse ponto que ele se coloca dentro da prescrição como uma necessidade de reduzir as demandas ali e o trabalho do próprio judiciário. E por último, a proteção do devedor como uma dívida eterna. Bom, quando nós estamos falando aqui que o devedor é a autarquia previdenciária, é o INSS em prol dos direitos fundamentais previdenciários, direito a alimentos, prestação previdenciária, que são os direitos de segurado, essa questão de proteção do devedor não deveria jamais existir. Jamais se pode pensar num direito, numa Constituição Federal, em que tem ali como premissa a igualdade, o direito ao acesso à prestação previdenciária, o direito à vida, o direito à igualdade no próprio tratamento em que se dá em relação aos outros segurados e dependentes, a gente falar em proteção aqui da autarquia previdenciária contra as demandas, ainda que elas sejam de pequeno porte ou de grandes efeitos financeiros, como a gente tem visto agora ultimamente em julgamentos do STF, e aqui já coloco de novo a minha crítica, ao invés de se analisar o próprio direito, o cerne do direito social abrangido, ele vai se analisar ali os efeitos financeiros que vai ter aquela ação coletiva ou aquele julgamento com impacto coletivo. Como é que nós vamos enfrentar essa questão da prescrição quinquenal, utilizando como pressuposto a execução individual da sentença coletiva? É o que prevê o artigo 202, inciso 5º do Código Civil, que prevê como causa interruptiva da prescrição qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Lembram disso? Isso é aplicado para todos os ramos do direito. E aqui também, na medida em que eu tenho um ajuizamento de uma ação civil pública, eu vou ter aqui também a interrupção da prescrição quando ocorre a citação do INSS naquele objeto da ação civil pública, na distribuição e na citação, quando ele tem um conhecimento do apontamento do erro ou da interpretação da lei naquela causa. Aqui eu trago uma hipótese prática do efeito que a gente pode trazer fazendo uma execução individual da sentença coletiva ao invés de uma ação de conhecimento individual. Eu trago aqui uma hipótese em que a gente tenha uma discussão da lei, de um erro cometido no cálculo da interpretação da lei pelo INSS, em que se colocou ali uma diferença de R$200 mensais para todos aqueles que, por exemplo, têm uma aposentadoria por idade, deferida após a emenda constitucional de 2019. Eu trago aqui essa questão hipotética para a gente entender os efeitos dessa prescrição utilizando a ação civil pública ao invés de uma ação individual de conhecimento. Eu trago aqui nesse slide questão prática para a gente visualizar como é que vai ficar o efeito da utilização da execução individual da sentença coletiva ao invés de uma ação de conhecimento que a gente está habituado a fazer para cada segurado do escritório. Eu tenho aqui uma situação de erro cometido pelo INSS que abrangeu a coletividade daqueles segurados aposentados por idade. Vamos colocar nessa hipótese uma situação que gera um erro e uma diferença a favor dos segurados do valor de R$200 mensais para todos os segurados aposentados por invalidez, vamos colocar aqui entre 2010 até a data de hoje. Nessa situação aqui, esse segurado como exemplo, eu tenho aqui a data de concessão do benefício como sendo em 2012. Eu tenho uma atuação de uma ação civil pública lá em Minas Gerais em 2018. E eu posso ter, se quiser optar, e esse é o meu comparativo, uma autuação de uma ação individual de conhecimento, quando o segurado aparece no meu escritório, em 2022. E eu vou ter uma sentença positiva dessa ação civil pública, essa ajuizada em 2018, agora em 2025. Eu tenho duas opções aqui que eu posso trabalhar com esse cliente estrategicamente no meu escritório. Eu posso, quando ele veio ao meu escritório,
em 2022. Eu posso simplesmente fazer uma distribuição de uma ação de conhecimento inicial em 2022, trazendo ali os direitos, precedentes favoráveis. Posso até usar algum outro precedente que nós já temos no próprio tribunal ou em outros tribunais, ajuízo a ação de conhecimento em 2022. Se eu faço isso, eu vou ter, nesse efeito, 8 anos de atrasado, porque eu vou retroagir os 5 anos ali desde 2017 até 2022, e eu vou ter, dentro desses R$200, eu vou ter aqui 8 anos de atrasado, que equivale a R$19.200. Se eu não opto por essa ação individual de conhecimento, que é o que a gente costuma, que é o primeiro que a gente pensa, né? Que é o que a gente costuma fazer dentro do escritório, que é a nossa tendência a utilizar. Se eu já localizei uma sentença positiva desse mesmo objeto, desse mesmo direito, dizendo que eu posso ter uma diferença mensal de R$200 para os segurados aposentados, dentro da medida de tempo ali que é estabelecido na própria sentença, eu vou usar o quê? A execução individual da sentença coletiva. E aí, como eu tenho a interrupção da prescrição, e esse é o ponto cerne que eu trago aqui, no momento em que eu tive a autuação da ação civil pública em 2018, eu não vou conseguir só 8 anos de atrasado, eu vou conseguir trazer como benefício para esse segurado um crédito equivalente a 12 anos de atrasado, porque eu vou aplicar essa prescrição de 5 anos a partir do ajuizamento da ação civil pública, que foi em 2018. Então, eu trago 5 anos antes de 2018, eu trago ali o limite prescricional para 2013. Com isso, se eu tenho uma decisão transitada em julgado em 2025, eu tenho pelo menos 12 anos de benefícios atrasados de crédito gerado aqui. Nessa situação que eu coloquei aqui, olhem só essa diferença. Se eu parto para ação individual de conhecimento, 19.200 prestação pecuniária aqui como crédito do processo. Se eu trago a ação civil pública, além de eu ter a rapidez, que eu já vou direto para a fase de execução, eu vou trazer para este segurado 12 anos de atrasado, que equivale a R$28.800. Então, sem dúvida que quando a gente fala em estratégia de utilizar para o benefício do próprio segurado, o cliente que nos procura, sem dúvida que a utilização da execução da ação civil pública, dessa sentença já positivada, ela vai trazer um crédito maior ao segurado e uma maior abrangência desse direito previdenciário, que é o direito fundamental. Partindo então para a questão prática de como se faz a ação de execução de sentença coletiva, eu trouxe aqui para a gente pontuar e também vislumbrar como se coloca tecnicamente essa execução dentro de um processo. A primeira situação que eu já trouxe para vocês é a situação de que eu posso distribuir essa ação na vara federal conforme a competência do domicílio do segurado ou daquele dependente abrangido ali pelo direito que já foi reconhecido na ação coletiva. Por isso eu trouxe aqui a qualificação inicial desse processo, né, de como vai ficar ali o formato da petição em que a gente vai pleitear essa execução individual da sentença coletiva. Ele é uma ação de cumprimento de execução de sentença contra a Fazenda Pública ou contra o INSS, que também quando a gente coloca lá na distribuição, ele às vezes é tratado de Fazenda Pública e às vezes é tratado como o próprio INSS quando a gente faz a distribuição eletrônica dessas ações. Que tipo de sentença? A sentença advinda da ação civil pública, que eu já vou citar o número dessa ação civil pública que gerou essa sentença positiva, e ela vai ser contra aqui o INSS. Agora, voltando para a questão dos pedidos e requerimentos, que é a parte final da nossa petição de execução de sentença coletiva, nós temos o primeiro pedido aqui, eu vou pontuar cada pedido que é importante constar nessa peça processual para que a gente possa construir aqui, poder executar de forma plena esse crédito previdenciário reconhecido pela sentença da ação civil pública.
A primeira questão que eu aponto aqui como pedido é a livre distribuição do cumprimento de sentença, aí falando então dessa questão da competência, como ele vai trazer a competência para o local de domicílio desse segurado ou dependente. Eu trago aqui a questão da livre distribuição. Por que livre distribuição? Porque ele não vai ficar pensado aquele processo de conhecimento da ação civil pública. Ele vai ser um processo completamente livre, completamente autônomo. E por isso eu já peço aqui nesse primeiro item a distribuição como cumprimento de sentença. No ponto 2, nós temos aqui o pedido de intimação do INSS, não para contestar a ação, para apresentar uma defesa, porque nós não temos mais essa fase do conhecimento. Eu tenho uma decisão já transitada e julgada, uma sentença, e eu vou partir então para a apresentação daquele segurado como habilitando o crédito dele e também trazendo aqui o próprio cálculo em si do crédito que eu estou buscando com essa execução, através da citação do INSS, que poderá aqui, eventualmente, se assim desejar, impugnar a execução nos termos do artigo 535 do novo Código de Processo Civil. A gente deve lembrar o seguinte, aquele requisito que eu tenho que ter. Eu tenho que ter a habilitação, demonstrar que aquele é o meu segurado, abrangido pelos efeitos positivos daquela decisão judicial, e também tenho que demonstrar exatamente o cálculo que eu quero que seja reconhecido e que seja ali executado dentro do meu processo. E por que eu faço isso? Porque nessa situação o INSS pode nem impugnar aquela execução. Se ele pode, nesse momento que ele é intimado, ele pode concordar com o cálculo que foi apresentado, anexo à minha inicial, e nesse caso já partir então para a expedição do RPV ou do precatório, que é o direito pleiteado. O INSS pode vir com uma proposta de acordo, eventualmente, também, se a Procuradoria tem a permissão, já sabendo normalmente de que esse direito, esse erro já foi detectado ali para centenas de segurados, e isso a Procuradoria já tem esse conhecimento, evitando a quantidade de demandas em massa, ela já pode iniciar a postura de concordar com o cálculo e fazer o pagamento. No terceiro ponto, eu trago aqui que seja declarada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da própria ação coletiva. É exatamente o tema que a gente tratou anteriormente. Por que eu provoco aqui essa declaração? Para que não se esqueça de que momento que deve ser fixado a aplicação dessa prescrição, para que a gente possa abranger esse direito o máximo que a gente conseguir. Trabalhando aqui com o momento em que houve o ajuizamento da ação coletiva e não com esse momento atual que nós estamos fazendo o protocolo de uma nova distribuição para aquele segurado. Eu provoco o meu pedido para que, caso o juiz não fale sobre essa prescrição, para que a gente possa, então, via embargos declaratórios, fazer essa declaração ali dentro da minha execução, em que momento que nós teremos aqui a aplicação da prescrição quinquenal. Também eu coloquei ali no item 4 a aplicação do direito à correção monetária e juros aplicado aqui àquele benefício previdenciário, que é o comum, que já foi decidido pelo próprio STF, aplicados a todos os créditos pertinentes às ações previdenciárias, a questão de juros e correção monetária. E aqui também eu volto a dizer que o limite da aplicação dos juros é a data da autuação da ação civil pública, que aumenta também as possibilidades ali a abrangência desse crédito, alargando esse crédito para que a gente traga juros não do momento, às vezes, da ocorrência do erro, mas pelo menos do momento em que o INSS foi provocado via ação coletiva e sendo para ele apontado aquele erro cometido que impactou ali os benefícios de centenas de segurados. O item 5 aqui, eu coloco a questão da obrigação de fazer. Isso nós já temos também comumente nos processos previdenciários, tratando-se de parcela, de trato sucessivo, não basta a gente executar aquele crédito das parcelas vencidas, a gente tem que pensar também nas parcelas vincendas, não só no curso dessa ação, como também a implantação e a incorporação dessa majoração da renda do benefício dentro do salário do segurado que vai receber esse benefício ainda por muitos anos. E esse é o pedido 5º que eu coloco ali. Obrigação de pagar o crédito que eu já liquidei
e a obrigação de fazer. Nesse exemplo que nós colocamos ali, eu coloquei o exemplo de acrescentar R$200. Então, nós temos que fazer com que a autarquia previdenciária altere o valor da renda mensal do benefício e acrescente à renda já existente esses R$200. Esse é o meu pedido, que se trata aqui de obrigação de fazer. E aqui eu coloco que, se não impugnado esse cálculo, então que seja expedido a ordem de pagamento, que, se tratando de INSS, da autarquia e fazenda pública, é feito pela requisição de pequeno valor, que é abaixo de 60 salários mínimos, ou pagamento via precatório, que é para os créditos acima de 60 salários mínimos. Coloco aqui a condenação do executado a pagamento de custas processuais e honorários. Sim, vai caber honorários na execução. Certo? Na fase de conhecimento, nós não vamos ter a condenação de honorários, porque vejam que ela foi movida ali pelo Ministério Público, então ele não tem essa qualificação de receber honorários de sucumbência, de se aplicar na ação coletiva os honorários de sucumbência, mas como nós estamos tratando da fase de conhecimento, quando o INSS deixa de cumprir de forma espontânea essa obrigação e faz com que o segurado tenha que buscar essa execução forçada, que nada mais do que isso, no momento que ele já tem conhecimento de uma condenação coletiva e ele deixa de pagar, nós temos aqui uma execução forçada. E aí nós vamos ter aqui o direito ao recebimento também dos honorários de sucumbência, que vai ser fixado nesse momento aqui, quando o juiz vai sanear esse processo de execução, se houver impugnação, se houver um acordo, e ali pode ser reconhecido. Aqui eu faço já um parêntese para dizer que raramente o juiz vai estabelecer esses honorários, como a gente sempre pleiteia, que é até 20% ali do valor do crédito. Normalmente ele vai entender ali que, se partindo diretamente para a execução, é bem provável que a média que os juízes vão fixar a título de honorários de sucumbência fique ali em 10%, mas que também ali vai fazer com que a gente tenha uma abrangência plena da execução do INSS e, além de ter cometido este erro com o segurado, fez com que ele se visse obrigado a buscar a tutela jurisdicional executória para poder receber essa diferença já reconhecida numa decisão coletiva. O item 8, eu tenho aqui o pedido específico de concessão dos benefícios da justiça gratuita para que esta ação não tenha que ser pago custas por esse segurado, a não ser exatamente aqueles segurados que não se enquadram na condição de hipossuficiência financeira, que é o requisito das ações previdenciárias. Normalmente aqui o critério na Justiça Federal é o critério de receber mais que 10 salários mínimos. Isso tem uma variação de entendimentos aqui em todo o país, mas em via de regra é concedido a assistência gratuita para quem recebe menos de 10 salários mínimos. O próximo item 9, para a gente não esquecer, a concessão de prioridade de tramitação para aquelas hipóteses previstas na lei, normalmente pessoas idosas, pessoas com doença grave ou pessoas com alguma forma de deficiência. Eles têm ali a concessão de prioridade de tramitação, como é em todos os processos de conhecimento. Se houver dúvida com relação ao cálculo, isso pode ser até suscitada pelo próprio juízo, porque, veja, a gente apresentou a qualificação, apresentamos a documentação pertinente para se habilitar esse crédito que já está reconhecido daquele segurado, e nós trazemos aqui a situação de execução conforme o cálculo privado, né, que pode ser feito pelo próprio advogado, ou o próprio advogado contrata um contador especializado. Ao trazer esse cálculo, o juiz pode entender que esse cálculo não esteja 100% correto e aí usar ali a contadoria da vara para poder dirimir essa dúvida do enquadramento e do valor que está sendo colocado ali como medida de execução, medida de quantificação em pecúnia desse direito reconhecido. Aí ele pode sim mandar esse cálculo para a contadoria da própria vara para que ela ajuste e aí ou confira se o cálculo que a gente apresentou está correto, se o cálculo que o INSS impugnou e trouxe de forma diferente vai ser aplicado o cálculo dele. Na dúvida, ele pode usar ali a contadoria. A intimação do INSS para apresentação de documentos que dispõe. Gente, na maioria das vezes nós temos acesso a esse documento através da senha do meu INSS, onde a gente consegue buscar a carta de concessão, o SCRED, o COMBAS, que é a informação do benefício, a própria cópia do processo de aposentadoria, a gente já consegue integrar, porque há mais de 10 anos nós temos isso tudo já online na plataforma do INSS. É bom a gente se adiantar, não depender do INSS para a busca
dessas informações que são importantes para a própria liquidação desse crédito. Mas na hipótese de processos mais antigos, de não se conseguir esse acesso, por vezes uma pessoa falecida, que a senha já não esteja mais funcionando, a gente pode pedir, então, como preliminar ali da própria execução, que seja apresentado os documentos que o INSS detém, para que possa ser, num segundo momento, liquidado esse crédito ali no processo. Por isso que eu peço também, se necessário, a intimação do INSS para trazer aqui elementos, a correta liquidação desse crédito previdenciário. O item 12, já também comum nos processos previdenciários, é que sejam destacados os honorários contratuais em favor aqui do advogado, que pode ser aí a pessoa física, ou através do CNPJ, que é a pessoa jurídica, né? Dentro do contrato de honorários que nós temos. E aí, é claro que nós estamos livres para fixar, dentro da nossa rotina do escritório, qual o patamar desses honorários aqui contratuais, e aí vai ter sucumbência também, mas dentro do que a própria OAB permite, os limites que a OAB permite, a gente fica livre ali para fixar a forma como vai ocorrer a cobrança de honorários e pedir ali o destaque nesse momento. E por fim, a concessão da justiça gratuita, como eu comentei anteriormente, especificamente também nesta fase de execução, para que vai até o final, ele possa não ter que recolher custas processuais e que também não tenha ônus de sucumbência, caso tenha alguma divergência com relação ao próprio cálculo. Por fim, eu trago aqui para vocês essa reflexão da aula de hoje, que é a busca de estratégia para a salvaguarda dos direitos fundamentais previdenciários, e fundamentais por ser exatamente a prestação previdenciária, representar o acesso aos alimentos, então o direito à vida, o acesso à igualdade de tratamento de todos os segurados, e é isso que se trouxe ali o STF quando ele criou essa possibilidade de uma execução da própria sentença coletiva em qualquer lugar do país, e também da própria igualdade na prestação e no tratamento dos segurados e dependentes. Quando acontece um erro provocado pelo INSS, tanto na interpretação da lei, quanto algum erro de cálculo, que possa isso ser corrigido de forma igualitária para todas as pessoas seguradas e dependentes. E aí eu trago esse trecho aqui, que fez parte da minha dissertação do mestrado, que é exatamente o quê? Que a solução coletiva dos conflitos individuais homogêneos repetíveis é um instrumento odiernamente abraçado pelos tribunais dentro do sistema de judicialização e do julgamento através de incidentes de uniformização dos tribunais superiores, com sobrestamento da tramitação de ações da mesma matéria. A propositura dessas ações coletivas por entidades autorizadas, principalmente as ações civis públicas, deverão ser reavidas e engrandecidas como medida pertinente e eficiente na salvaguarda do direito meta-individual, plurindividuais, com maior amplitude. Por fim, eu vou deixar aqui a frase de Martin Luther King. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar.